Boa noite a todos. É com alegria e satisfação que mais uma vez realizamos a doutrinária virtual da Casa da Esperança. Que todos nós estejamos nesse momento juntos mentalmente para melhor aproveitamento e entendimento da mensagem de hoje. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de encontro, de aprendizado, momentos que nos preparam para a melhoria. Agradecemos a presença dos espíritos benfeitores que nos dão a sustentação necessária para que sigamos na direção segura na busca do nosso aprimoramento evolutivo. Vamos então para a leitura do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas coloca-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. São Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Seus discípulos se aproximando, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para aqueles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas porque vendo não veem e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos. E eles fecharam seus olhos, de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que estando convertidos eu não os cure. São Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 15. Admira-se ao ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vou-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideravelmente revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Fica então essa mensagem para a nossa reflexão. Passo então no momento a palavra para a Cláudia, que será a facilitadora dessa noite, contribuindo e compartilhando as suas precisas interpretações
das mensagens transmitidas por ela. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Bem-vindos à Casa da Esperança e mais um encontro para que a gente possa conversar e pensar sobre as nossas condutas. E hoje, continuando o livro Jesus no Lar, nós já estamos no capítulo 27. E o nome do capítulo de hoje é O Dom Esquecido. Essa história nos traz Jesus falando de mais um personagem, desses personagens que a gente fica buscando se identificar com esses personagens que Jesus nos conta para aprender um pouco mais. E antes de adentrar na história em si, eu digo para vocês que esse personagem me lembrou logo de um personagem das histórias, das narrativas infantis que chama Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Todos nós conhecemos a história do menino que acha uma lâmpada e que a partir dali existia um gênio que podia realizar 3 desejos. E nós, nos tempos de criança, ficávamos pensando, e se eu achasse uma lâmpada mágica, o que eu pediria? Qual seriam os meus 3 desejos? Esses manuscritos árabes, eles são contos muito antigos, datando do século XI. E me fez lembrar, porque eu gostaria que cada um de nós, antes de a gente conhecer a história e se envolver com esse personagem que Jesus nos traz, eu gostaria que a gente pegasse um papelzinho ou colocasse lá na cabeça mesmo. Quais seriam os seus 3 desejos? Se um ente, se um anjo do Senhor, se um gênio pudesse dar a você essa dádiva, esse merecimento de escolher 3 desejos. Então é rapidinho, a gente coloca aí na cabeça, eu pediria isso, isso e isso. E aí a gente guarda esses desejos para que a gente, no fim dessa nossa conversa, a gente perceba se está sabendo rogar de uma forma certa, se está sabendo pedir. Então vamos para o texto e conhecer essa personagem que Jesus nos traz aqui hoje. Existia um homem banhado pela graça do merecimento que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispersador de dons divinos que florescem no mundo. Então ele podia se encontrar com esse anjo, estar perto e pedir algumas coisas. Ante o ministro celeste, o mortal venturoso de logo fez o seu primeiro desejo. Ele pediu a bênção da mocidade. Então ele pede juventude. E ele recebe essa concessão, mas em breve ele vai reconhecer que a juventude podia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual. Aqui, enquanto personagem, eu pediria que cada um de nós se imaginasse há 10, 20, 30 tá bom, né? Há 30 anos atrás, muito mais jovens do ponto de vista físico, etário mesmo, mas sempre jovens enquanto espíritos em crescimento. E a gente vai se ver e se perceber, talvez mais belo, talvez não, mas mais forte, sim, por que não? Do ponto de vista muscular, às vezes muito mais forte. Mas também a gente vai se perceber inexperiente na nossa jornada. Muitas coisas que eu vivi, que você viveu, elas não estavam no nosso patrimônio emocional, no nosso patrimônio espiritual há 10, 20, 30 anos atrás. E também nos coloca de frente a uma fragilidade espiritual que nós tínhamos. Ainda temos, mas que há um tempo atrás, certamente ela era bem maior. E aí, ele vendo o outro lado, né, o lado B, de voltar a ser jovem, ele se desinteressa e volta ao doador sublime e ele vai solicitar um segundo desejo. E o segundo desejo dele é a riqueza. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai perceber que a riqueza ela é muito mais uma responsabilidade do que uma graça. E está dizendo lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando é perguntado àquele que recebeu muitos bens na terra, que fizeste dos bens que te confiei? Então é preciso, o Evangelho nos ensina que é preciso usar a riqueza com humildade, é preciso usar a riqueza com caridade, é preciso saber que esses bens são transitórios e passageiros, é preciso não ter apego a esses bens materiais, porque eles vão passar.
Então ele pede a riqueza, é o segundo pedido dele. E ele fala aqui, conseguiu abastança e gozou longo tempo dessa riqueza, dessa abastança. Todavia, ele vai reparar que reter grandes patrimônios traz muita inveja ao seu redor. E ele cansa de defender de uma forma muito trabalhosa, defender os próprios bens. E ele procura o anjo, ele vê que ele está tão preso naquela vida de abastança, que ele quer, eu quero liberdade. Então ele faz o terceiro pedido. Aí a gente fala, ora, mas liberdade, nós já nascemos com livre-arbítrio, nós já nascemos livres, né? Não estamos mais em regimes de escravidão, como assolou no mundo há alguns anos atrás. Por que vai pedir liberdade? Ele queria não ter amarras, ele queria ser livre, totalmente livre, sem nenhuma barreira, sem nenhuma fronteira. E como é complexo essa liberdade sem fronteiras. E o texto nos diz, viu-se realmente livre. No entanto, ele foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada, enchendo a cabeça de tentações. Ora, essa liberdade sem limite, sem olhar o outro, sem saber qual o seu espaço de atuação, sem ter nenhuma fronteira, nos põe diante de muitas tentações, de muitas portas largas, e nós sabemos que a porta ideal é a porta estreita. Então, esse nosso amigo, ele já está tão cansado, porque é tanto conflito interior que ele tem com essa liberdade, com essas inquietações, que ele volta ao anjo dispensador de dons e ele suplica um outro dom. Ah, não, eu agora quero poder. Eu quero estar acima de determinadas situações. Eu quero poder. O poder é algo bastante complexo na sociedade em que vivemos. O poder é algo bastante complexo para o ser humano, para a convivência do ser humano. O poder em seus mais variados aspectos e espaços, ele é difícil de se lidar. E aqui a gente não fala só de poder político, só de colocação social. A gente fala do nosso papel nos espaços de poder que ocupamos. Todos eles, seja ele o trabalho, seja ele as relações domésticas, seja ele as relações religiosas dentro dos templos, dentro dos centros, todos os espaços em que nós precisamos nos colocar. Então é preciso ter uma disciplina mental muito grande quando se tem poder e uma consciência em Cristo. O que é essa consciência em Cristo? Nunca perder de vista as bases da moral cristã. Ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, ter o sentimento de empatia, não fazer ao outro que não gostaria que fizesse conosco. Então é um exercício muito delicado realmente quando se está alçado a outro patamar. Montesquieu, que é um filósofo francês, ele já dizia: dê poder ao homem e descobrirá quem realmente ele é. Então, à medida de você saber quem é a pessoa, é como ela exercita o poder. Então, ele já estava bem cansado. Entrou na posse da nova dádiva, que era o poder, e revestiu-se de grande autoridade. Entendeu, porém, mais cedo do que esperava, que o mando gera ódio e gera revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis. E ele estava atormentado por estiletes ocultos de indisciplina e de discórdia daqueles que rodeavam esse poder. Então ele se dirige ao anjo, ele tem esse trânsito, ele vai implorar: não, eu não quero mais esse poder. Eu agora quero inteligência, eu preciso compreender. Eu preciso compreender o mundo, eu preciso compreender as pessoas. Eu quero ter inteligência. E essa inteligência de compreender o mundo que nos cerca e de possibilitar ver as situações e descobrir a verdade em determinadas situações, ela nos põe numa condição privilegiada, mas também numa condição extremamente dolorosa. Por quê? Na condição de cientista e de homem de letras que ele é
levado, ele perde o resto da paz que desfrutava. Mas como assim? Ele agora tem toda a inteligência, tem o conhecimento, e ele perdeu a paz? Jesus nos fala, ele compreendeu depressa que não lhe era possível semear a realidade de acordo com seus desejos, de acordo com sua verdade. Para não ser vítima de uma reação destruidora dos próprios beneficiados, ele era compelido a colocar um grão de verdade entre 1000 flores de fantasia passageira. E longe de acomodar-se àquela situação, ele torna a presença do anjo e disse: não, eu não quero mais a inteligência. Isso não me faz feliz também. E aí ele vai para um outro desejo, para um outro dom que ele gostaria de ter, a posse. Que dom é esse? Ele pede um matrimônio feliz. Ele pede não só um matrimônio, ele quer um matrimônio feliz. Então ele é exigente no pedido. E o interessante dele pedir esse matrimônio feliz é que talvez esse seja um dos primeiros desejos que ele faz em que ele possa exercitar o amor ao próximo, na figura de uma companheira, né? Na figura de alguém que vai dividir a jornada com ele. Então, dentro desse novo desejo, vamos ver se ele consegue ser feliz. Satisfeito com seu novo desígnio, ele reconforta-se em milagrosa união doméstica. Estabelece uma família linda, uma família graciosa. Mas um dia aparece a morte e rouba-lhe a companheira. Então ele fica angustiado pela viuvez. O matrimônio feliz traz para ele uma alegria que é passageira, mas traz essa adversidade, traz a perda, traz a dor. Nós precisamos entender que todos nós somos companheiros de jornada num determinado tempo, é um tempo limitado. Não nascemos juntos, não morremos juntos. Cada um faz a sua jornada, cada um vai na sua determinada hora. É uma dor imensa, mas é uma dor que está na conta do sofrimento, que a gente precisa aprender que esse amor, ele não acaba ali. Ele passa de fases em fases, de vidas em vidas. E aí, ele já estava muito angustiado pela viuvez, uma tristeza profunda, e ele procura o mestre e afirma que ele se equivocou. Olha, ele já está talvez no sexto pedido, no sexto dom que lhe é agraciado. E ele ainda erra. Imagina a gente. Né? E aí ele diz: eu me equivoquei, eu quero agora outra coisa. Eu vi a morte levá-la e eu quero saúde. Pronto. Chegamos em um desejo que talvez muitos de nós tenham colocado no papel. E ele suplica que ele quer agora a saúde. E ele vai ser dado a ele essa possibilidade de ter o dom da saúde. Ele recebe a concessão. Recebeu a concessão, entretanto, logo vai se escoando os anos, longos anos, e com tanta saúde ele chega na velhice. E a velhice vai desfigurar-lhe o corpo, vai desgastando, vai enrugando sem compaixão. E às vezes a natureza é cruel na velhice. Nós precisamos nos programar para ela, para as nossas limitações. E faz parte do pacote. O corpo físico, assim como uma máquina muito bem executada, né, pelo Criador, ele vai estar sujeito ao desgaste do tempo. É a lei da natureza. Nascer, crescer e morrer. E também, num paralelo, é a lei espiritual. E Kardec já nos dizia: nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E a gente já deveria saber disso. Então, quando ele está tão atormentado, angustiado, percebendo que ele já tentou tantos desejos, ele já foi dado a ele tantos dons e ele não consegue ser feliz. E aí, atormentado e incapaz de ausentar-se da casa, são as limitações que a velhice às vezes traz, o anjo amigo veio ao encontro dele. Agora era o anjo que vinha ao encontro dele. E abraçando de uma forma paternal
indaga de novo a ele. Que novo dom ele pretendia? E o infeliz declara-se em falência. Eu já não aguento mais. O que mais eu poderia pedir? Eu já pedi tanta coisa. E aí a gente vai fazer vamos recapitular. Ele pediu. Quem lembra da primeira coisa que ele pediu? Ele pediu juventude. Ele pediu riqueza. Ele pediu liberdade. Ele pediu poder. Depois ele pediu inteligência, matrimônio feliz e por último ele pediu saúde. Então ele já tinha passado por todas essas jornadas, mas mesmo assim ele estava exaurido, ele estava extenuado, ele estava infeliz. Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele era o candidato da felicidade, assim como todos nós somos nessa terra, candidatos à felicidade. Nós viemos à terra sim, nós vamos passar por sofrimento, mas não viemos com a carteirinha de sofredor. Nós vamos sofrer, nós vamos ser felizes. Então, nós enquanto candidatos à felicidade, nós não podemos esquecer que tudo passa. E tudo vai passar. E esse mensageiro explicou a ele, como vai explicar para nós, que esse se esquecera do maior de todos os dons. Um dom que pode sustentar o homem no mundo. Olha que potência nesse dom. Um dom que sustenta a gente no mundo, diante de todas as tristezas, todas as adversidades, todos os sofrimentos, toda a felicidade. Que dom é esse? Será que algum de nós colocou esse nomezinho no papel? Esse dom é a coragem. O dom da coragem que produz, ele fala, produz entusiasmo, produz bom ânimo para o serviço indispensável de todo dia. É dia a dia. A gente tem que ter coragem para que a gente se entusiasme a cada dia que a gente levanta pela manhã. Então, Jesus, ele interrompe por alguns minutos e sorrindo, ele fala para a Assembleia: formosa é a mocidade, agradável é a fortuna e admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é um casamento venturoso e bendita é a saúde na carne. Mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. É tudo transitório. Então, de nada adianta o que a gente peça se a gente não tem o dom que sustenta, que nos sustenta nas adversidades, nos bens e nos males da vida humana. E esse dom é a coragem. E tomando ao colo um dos meninos presentes, ele indica o firmamento, como a dizer que somente no alto a felicidade perene das criaturas pode encontrar a verdadeira pátria. É isso que Jesus nos fala. Nós vamos encontrar a felicidade quando compreendermos que ela não é desse mundo, quando compreendermos as várias e várias jornadas que tenhamos que fazer. Então, o dom da coragem é o maior de todos os dons que nos sustenta no mundo, nos diz o texto. A coragem, ela produz entusiasmo. O que é entusiasmo? Entusiasmo é esse estado de fervor, esse estado de alegria, de encorajamento diante das situações. É a forma que a gente reage diante das situações. É agir com entusiasmo, é agir com fé e com certeza. E bom ânimo. Bom ânimo é o contrário de desânimo. Bom ânimo é motivação, é continuar caminhando, é perseverar sempre, independente do que aconteça, é levantar e seguir. Porque a caminhada é todo dia. Ânimos vem do latim, ânimos, que quer dizer alma, coragem. Ter uma mente corajosa, ter uma mente fortalecida, ter uma mente fervorosa e encorajada. É isso que Jesus nos pede. Ele não nos diz que coisas ruins não vão acontecer. Muito pelo contrário.
Ele fala que vai ter aflição. Nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações. Nós sabemos que quando vimos a terra, nós vamos passar por sofrimentos. Mas também nós vamos passar por alegria. Mas é preciso, diante de todas as situações, ter bom ânimo e ter entusiasmo. E por que é preciso ter bom ânimo? Preciso ter esse encorajamento, essa motivação, para que a gente não chegue nos estágios de dor e nos estágios mais avançados do desânimo, que hoje é conhecido como a grande doença do século, que é a depressão. A moral, a coragem, é essa moral forte diante dos perigos, dos riscos que nós podemos correr. É a firmeza de espírito, isso é ter coragem. Você tem que ser firme nas suas convicções espirituais para enfrentar qualquer situação que venha, emocional ou moralmente difícil. E o avesso de tudo isso? O avesso de tudo isso é o medo. Um sentimento tão conhecido por nós. Todos nós já nascemos, já encarnamos com a nossa maletinha do medo, uma bagagem que nós trazemos de tudo que a gente deixou para trás. A gente tem medo das perdas, a gente tem medo do contrato espiritual que fizemos antes de estarmos aqui, das coisas, das pessoas que nós vamos encontrar, se nós vamos conseguir amá-las, das pessoas que vão ser postas no nosso caminho e que nós precisamos reconhecer para ampará-las. A gente tem medo de falhar. Esse medo a gente já traz. Se a gente já traz isso, a gente precisa buscar o que a gente não trouxe ou que a gente não está regando da melhor forma, que é a coragem que ela mora dentro de nós. Ela só precisa ser descoberta. Ela só precisa ser lembrada porque ela é, como Jesus nos fala, um dom esquecido. Diante disso, eu gostaria de trazer para a gente pensar nisso hoje, nos medos que nós temos, para que a gente reacenda a coragem. É um poema de Cecília Meirelles, que é muito lindo. E ele fala: tu tem medos, tu tens um medo, acabar. Não vês que acabas todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, todo dia. Mas que também te renovas todo dia, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que és sempre outro, que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno. Cecília nos traz esse poema que nos fala dos nossos medos e da efemeridade das coisas, e do recomeçar e do renascer, porque a gente tem medo de acabar, a gente tem medo de perder, e a gente acaba todo dia. Todo dia que um dia se vai, acabou uma oportunidade. Uma oportunidade que a gente deixou de amar, uma oportunidade que a gente se entregou à tristeza, que a gente ficou na dúvida, que a gente teve desejos que não foram trabalhados, a gente não correu atrás deles. Isso acabou. E a gente tem medo do que acabou. Mas também a gente precisa entender que, como ela fala, a gente se renova todo dia. A gente se renova numa nova possibilidade de amor. Uma nova tristeza que vem, que a gente vai enfrentar. A gente se renova todo dia com novas dúvidas, mas também com novos desejos. A gente é sempre outro. Hoje, eu quero ser melhor que ontem. E eu sou sempre o mesmo na minha essência espiritual, de um espírito que está aqui para evoluir, para aprender. E que a gente vai morrer por muitas encarnações, e como ela fala aqui, por idades imensas a gente vai morrer. Até que a gente não tenha medo de morrer. E no dia que a gente não tiver medo de morrer, porque a gente vai se entender como espírito imortal, a gente aí então vai ser eterno. E para que a gente conclua esse encorajamento da noite, a gente fica com a frase de Jesus que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
que a gente possa durante a semana intuir aquilo que nos está, os dons que nos é trazido dia a dia pelos nossos mentores espirituais, que a gente tenha muita luz, muita paz e muita coragem. Uma boa noite e até a próxima semana. Nesse instante, elevamos o pensamento a Deus, agradecendo pela realização de mais um encontro de harmonia, conhecimento e meditação. Agradecemos a participação de todos e saudamos mais uma vez os participantes do invisível Espírito de Luz que nos sustentam nessa jornada. Pedimos a Deus por todos nós proteção e misericórdia nesses momentos tão difíceis que a humanidade atravessa. Socorre e ampara, Senhor, aos mais necessitados e através da sua luz curadora e consoladora. Consola e ampara todos. Ajuda-nos ao aprendizado e à prática do autoconhecimento para que enfrentemos as difíceis dificuldades com entendimento e sabedoria e que a nossa fé seja cada dia mais fortalecida e que ela seja inabalável. Que assim seja. Vamos, então, agora chamar os nossos amigos passistas para que deem um passe coletivo, virtual, e logo depois seguimos aos abraços que sempre nós fazemos de uma forma extremamente carinhosa. Agradeço a todos a participação, desejando uma boa noite e muita paz para todos. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amar.